E amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, era pra eu ter lançado esse vídeo mais cedo, mas o que aconteceu? A mini funcionária tá dodói, aí eu levei a mini funcionária no médico. Fez hemograma, estamos esperando o resultado e tomou soro. Ela tá com, eu não sei se é uma virose, porque ela já tá mais ou menos uma semana com problema no estômago, fazendo cocô bem mole mesmo. Aí tá difícil, gente, tá muito difícil. Já dei remédio, já dei Repoflor pra tentar ajeitar a flora intestinal dela, mas não tem jeito. Aí vamos ver o que a médica vai falar agora, né? Só viemos pra casa pra almoçar e vamos voltar pra pegar o resultado, pra ela repassar também. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? Tiro, porrada e bomba, mas só que essa protagonista, ela é louca, ela pega e se vinga. Eu gostei bastante da história, achei que a amiga, né, a melhor amiga foi uma fela da gaita. Gente, como que pode? A tadinha, a prota pagou a educação da menina, tratou a menina como irmã, tirou dela pra poder dar pra ela e a amiga fez isso, né, gente? E pior que existem pessoas assim no mundo, tá? Sempre vai existir uma fela da gaita que vai tentar destruir a sua felicidade. Não tenho o que falar do noivo, o noivo também foi um tremendo banana. Se ele não gostava mais da prota, ele poderia ter terminado, né? Poderia ter falado que, infelizmente, o sentimento acabou. E poderia ter seguido a vida dele, não ter feito essa barbaridade que ele fez. Então, tirando isso, espero que vocês gostem da história. Espero também que vocês gostem da vingança da prota, porque eu achei muito bacana. Até também pelos lados dos pais, dos anti-antagonistas, né? Eles também não deixaram a safadeza dos filhos dele interferirem nos negócios e etc. E foram lá e desceram o sarrafo mesmo. Então, eu não vou parar de falar porque eu acho que eu já dei muito spoiler e tem gente aqui que não gosta de spoiler. E fui. Tchau. Para me proporcionar o casamento perfeito, meu noivo e minha melhor amiga brigaram mais vezes do que eu poderia contar. Meu noivo queria um casamento formal e grandioso em um salão. Minha melhor amiga queria uma cerimônia romântica em um jardim, que rendesse fotos lindas. Durante um mês, eles passaram por dezenas de planos. Discutiram sobre tudo: o tamanho da lista de convidados, o vestido de noiva e até o cardápio da recepção. Eu sempre ficava presa no meio, tentando manter a paz entre eles. No fim, meu noivo nunca conseguia vencer uma discussão, e sempre acabávamos escolhendo a opção preferida da minha melhor amiga. Eles sempre diziam que eu era a sortuda por poder ficar parada enquanto eles cuidavam de tudo. Mas sempre que eu realmente queria dar minha opinião, nenhum dos dois permitia que eu me envolvesse. Com os olhos vermelhos, Vivian Hart disse: "Enquanto eu estiver aqui, vou garantir que você seja a noiva mais feliz do mundo." Grant Mercer soltou um suspiro impotente. "Tudo bem, são só mais alguns dias. Eu consigo aguentar." Então, na noite anterior ao casamento, eles tiveram mais uma discussão por causa das flores. "Eu só acho as violetas mais bonitas. Esses lírios são tão cafonas." Grant zombou. "Só porque você disse isso, todo mundo tem que correr para trocar todas as flores? Você pode parar de ser tão irracional?" Depois de discutir com ele, Vivian se virou para mim com um olhar magoado. "Natalie, o que você acha?" Eu também achava que trocar todas as flores naquela altura seria um pesadelo. Mas quando vi a tristeza no rosto de Vivian, suspirei e estava prestes a concordar com ela. Então ouvi os pensamentos de Grant. "Tudo bem. Estou em dívida com a Vivian. Vou pagar o valor extra para trocar tudo por violetas." Um segundo depois, os pensamentos de Vivian também chegaram até mim. "As violetas simbolizam um amor mantido em segredo. Mesmo que eu nunca possa ficar com você, ainda serei feliz enquanto puder estar ao seu lado." Os dois continuavam se encarando com raiva, fingindo que não suportavam um ao outro. Minha garganta apertou, e apertei as mãos com tanta força que elas começaram a formigar. Na noite anterior, Grant estava reclamando de Vivian. "Natalie, aquela sua melhor amiga maluca quer trocar a decoração do casamento de novo. Como alguém consegue ser tão difícil?" Vivian estava em uma chamada de vídeo comigo, e ouviu cada palavra. Furiosa, dirigiu até a casa dele naquela mesma noite para confrontá-lo. "Natalie, o Grant não tem um pingo de paciência. Ele não merece você. Venha comigo." Com medo de que eles realmente partissem para com uma agressão, fiquei entre os dois. Em vez disso, fui derrubada, e a parte inferior das minhas costas bateu no canto afiado de uma mesa. Os dois entraram em pânico. O medo estampado em seus rostos parecia verdadeiro. Mas o amor presente em seus pensamentos também era. Meu noivo e minha melhor amiga realmente tinham me traído. Quando permaneci em silêncio, eles interromperam a briga encenada e me olharam com desconfiança. "Natalie, o que foi?" Antes de hoje, eu já estaria tentando apaziguar os dois. Mas agora eu podia ouvir os pensamentos de ambos. Por que ela não está tentando nos separar? Será que está brava? Dei um sorriso sem alegria. As lágrimas queimavam atrás dos meus olhos. "Brava?" Olhei de um rosto culpado para o outro, então derrubei a chaleira de propósito.
A água fervente caiu sobre minha mão esquerda. Natalie! A cor desapareceu do rosto de Grant. Olhei para a carne avermelhada exposta sob a pele que se desprendia da minha mão, mas não senti dor alguma. Vou te levar para o pronto-socorro. Vivian parecia apavorada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela continuava pedindo desculpas. Natalie, me desculpe. Isso aconteceu porque Grant e eu estávamos brigando. Você deveria se casar amanhã. O que vai fazer agora? Eu estava prestes a exigir respostas, mas os pensamentos de Grant chegaram primeiro. Vamos ter que adiar o casamento. Pelo menos isso me dará mais tempo com a Vivian. Fiquei completamente imóvel enquanto um arrepio percorria meu peito. Eu tinha feito aquilo de propósito, mas nunca imaginei que estaria entregando exatamente o que ele queria. Eles eram atores incríveis. Durante todo esse tempo, eu nunca suspeitei de nada. Engoli toda a minha raiva e disse: vamos cancelar o casamento de amanhã por enquanto. Grant ficou tenso, e uma alegria mal disfarçada brilhou em seus olhos. Tudo bem, Natalie. Apenas se concentre em melhorar. Também não se preocupe com o trabalho. Seus pensamentos, porém, diziam outra coisa. Perfeito. Agora posso planejar a viagem que prometi a Vivian. Vivian continuava demonstrando culpa e preocupação. Natalie, por que eu não cuido de você? Você não pode usar essa mão agora. Mas seus pensamentos eram completamente diferentes. Tomara que isso dure um pouco mais. Olhei para os dois. Meu coração parecia congelado, enquanto uma onda de náusea tomava conta de mim. 3 meses antes, encontrei uma peça de lingerie feminina no carro de Grant. Ela não era minha. Para descobrir com quem ele estava me traindo, vasculhei todas as fotos do celular dele. Mas ele tinha sido extremamente cuidadoso e escondido qualquer evidência. Encontrei apenas uma única foto da mulher. Depois disso, perdi completamente o controle e exigi que terminássemos. Vivian fez de tudo para convencê-lo a voltar comigo. Ela chegou a pressioná-lo até o limite para que não desistisse do relacionamento. No dia seguinte, ela o levou até mim. Com os olhos vermelhos, ele implorou. Natalie, foi apenas um erro. Por favor, acredite em mim. Naquele mesmo instante, ele me pediu em casamento. Eu escolhi acreditar nele. Achava que ele me amava mais do que qualquer coisa. Mas agora, as mentiras que os dois contaram e a verdade escondida em seus pensamentos, finalmente me despertaram. Quando saímos do carro, os joelhos de Vivian quase cederam. Isso tudo é culpa do Grant. Aquele desgraçado teve que inventar uma posição nova ontem à noite. Congelei. Minha mão começou a tremer quando empurrei Vivian para longe, ao sentir que ela tentava se apoiar em mim. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos com força. Vivian! Grant estendeu a mão por instinto para segurá-la, mas no momento em que pareceu se lembrar da minha presença, seu corpo enrijeceu. Vivian cerrou os dentes para suportar a dor. Em seguida, pegou a bolsa e acertou a testa de Grant com toda a força. Um estalo seco ecoou, e sangue escorreu pelo rosto dele. Grant, tudo isso é culpa sua. Se você não tivesse ficado me provocando o tempo todo, a Natalie nunca teria se machucado. Grant a ajudou a se levantar, sua voz tornando-se fria. Não finja que é inocente. Você também começou. Quis tapar os ouvidos, mas os pensamentos de Grant voltaram a invadir minha mente. Queria poder beijar suas lágrimas. Ela não faz ideia de como é difícil vê-la fingir que está bem enquanto esconde toda essa dor. Vivian havia apenas caído uma vez, e ele mal conseguia suportar vê-la machucada. Minha mão esquerda estava completamente queimada, com a pele em carne viva, mas tudo o que ele enxergava era eu causando problemas. A diferença entre ser amado e não ser amado nunca tinha sido tão evidente. Sentindo-me uma completa idiota, saí da cama do hospital. Os dois vieram imediatamente em minha direção, preocupados, mas minha voz saiu fria. Quero ir para casa. Quero ficar sozinha. Depois que minha mão foi enfaixada às pressas, peguei um táxi até o apartamento para onde Grant e eu nos mudaríamos depois do casamento. Sempre que nós dois brigávamos e ameaçávamos terminar, eu vinha sozinha para aquele lugar e cuidava da decoração. Nos últimos 6 meses, Grant insistia que o cheiro da reforma ainda estava muito forte e que o apartamento precisava continuar arejando. Por isso, eu nunca mais voltei. No instante em que abri a porta, congelei. Foi como levar um tapa no rosto. Papel de parede rosa. Uma infinidade de bichos de pelúcia. Um gato branco. Então me lembrei de que Vivian havia se mudado 6 meses antes, mas sempre inventava desculpas para não me deixar conhecer o apartamento novo. Na época, até brinquei com Grant. A Vivian está tão misteriosa que qualquer um pensaria que vocês dois moram juntos. Grant ficou imediatamente irritado. Natalie, você está mesmo me acusando de dormir com a Vivian? Ele permaneceu bravo por dias. Convencida de que eu estava sendo paranoica, passei horas tentando compensá-lo. Enquanto isso, era Vivian quem morava na casa que deveria ser minha. Um arrepio percorreu meu corpo, enquanto eu observava cada detalhe. Os chinelos, as escovas de dente e até as canecas eram todos pares combinando. Lembrei que certa vez, achei estranho que várias roupas de Grant combinassem com as de Vivian. Na época, imaginei que fosse apenas mais uma das provocações infantis entre eles. Dei um sorriso amargo enquanto meu peito era tomado pela dor. Então meus olhos pararam sobre várias fotos e troféus expostos em um armário de madeira, e não consegui mais desviar o olhar. Em uma das fotos, Grant e Vivian sorriam juntos enquanto seguravam um troféu. Em outras, os dois se encaravam durante uma das supostas discussões que sempre fingiam ter. Durante 5 anos de relacionamento, Grant nunca tirou uma única foto comigo. Ele sempre esquecia que eu era alérgica a mirtilos e odiava camarão. Mas lembrava perfeitamente de tudo o que Vivian gostava e detestava.
Sempre que eu reclamava, ele respondia da mesma forma. Ela é minha arquirrival. Como vou provocá-la se não souber do que ela gosta ou odeia? Eu poderia ter ignorado tudo isso, mas me lembrei de uma ocasião em que eu estava cuidando de um caso importante e deixei um documento essencial salvo no meu notebook. Pedi que Grant me enviasse o arquivo. Depois de ligar o computador, ele perguntou: qual é a senha? Meu aniversário. 10 minutos se passaram, mas o arquivo nunca chegou. Quando ele voltou a falar, sua voz soava estranhamente constrangida. Seu aniversário é... Quando mesmo? Naquele momento já era tarde demais. Perdi o caso. Recebi uma punição no escritório, e a família do cliente levou o assunto para a imprensa, acusando-me de ser uma advogada antiética. Mesmo assim, encontrei uma desculpa para defendê-lo. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu as enxuguei rapidamente. Foi então que ouvi a porta da frente se abrir. Assustada, me escondi debaixo da cama do quarto principal. Grant, você enlouqueceu? Vivian mordeu o lábio furiosa. Grant não se irritou. Em vez disso, enterrou o rosto nos cabelos dela, como se fosse ele quem tivesse sido injustiçado. Para com isso, Vivian. Minha cabeça está doendo. Ver a maneira delicada como ele a abraçava fez meu corpo inteiro gelar. Prometa que essa será a última vez que vamos mentir para a Natalie. Quando tudo isso acabar, eu vou deixar você. As palavras de Vivian fizeram algo dentro de Grant se romper. Seu rosto escureceu. Ele segurou o rosto dela e mordeu seus lábios com força. Foi você quem começou isso, Vivian. Acha mesmo que pode simplesmente ir embora agora? Continue sonhando. Ele a puxou para si e a jogou sobre a cama. Grant, nós não podemos fazer isso. Você esqueceu o que aconteceu quando aquele canalha tentou arruinar a sua vida? A Natalie assumiu a culpa. Ela quase entrou para a lista negra de toda a indústria por minha causa. Os olhos de Grant estavam vermelhos, mas ele continuava beijando Vivian como se fosse incapaz de parar. Eu não esqueci. Também não esqueci que a Natalie ficou ao meu lado e me ajudou a construir minha empresa quando eu estava afundado em dívidas. Mas o que isso muda? Vivian, agora a única mulher que eu amo é você. Mesmo que você me matasse, eu continuaria amando apenas você. Que bela declaração de amor. Uma pena que ela nunca foi destinada a mim. Tapei a boca com a mão, recusando-me a deixar escapar qualquer som. Uma peça de roupa após a outra caía no chão. Uma camisinha usada após a outra era jogada no lixo. Fiquei ali, ouvindo tudo, completamente entorpecida, enquanto a dor dentro de mim só aumentava. Grant sempre colocava Vivian na minha frente. Com esse temperamento horrível, quem se casar com ela vai se arrepender. Agora, porém, seus pensamentos diziam outra coisa. Ela é adorável. Vivian também costumava zombar de Grant. Ele é um completo farsante. Agora, seus pensamentos eram completamente diferentes. Desculpe, Natalie. Eu o amo tanto. De repente, senti um cansaço imenso. Depois que eles terminaram e foram embora, rastejei para fora debaixo da cama. Olhei para toda a bagunça que haviam deixado. Não chorei. Apenas peguei o celular e fotografei tudo. Em seguida, abri a conversa fixada no topo da tela, salva com o nome esposa, e enviei apenas uma mensagem. Terminamos. Depois de enviá-la, lembrei do comportamento estranho de Grant quando descobri sua traição, e tentei colocar um fim no nosso relacionamento. Antes ele teria chorado, feito um escândalo e me acusado de ser uma mulher cruel e sem coração. Mas naquele dia, ele parecia aliviado. Ele já estava cansado de mim. Joguei água fria no rosto para tentar clarear a cabeça e, em seguida, lancei um último olhar para o apartamento onde deveríamos morar depois do casamento. Era hora de encerrar aquele capítulo da minha juventude. Procurei nos meus contatos o corretor responsável pela escritura do imóvel e falei com firmeza. Decidi desistir da compra do apartamento. O corretor pareceu surpreso. Do apartamento no qual você deu uma entrada de $120 mil? Sim. Mas o seu noivo já quitou o imóvel à vista. A escritura já foi registrada. Israel Reddit. Meus ouvidos começaram a zumbir. Meu corpo inteiro ficou rígido. Percebendo o que aquilo significava, peguei o celular às pressas e abri o aplicativo do banco. Restavam apenas $150 na minha conta. Meus dedos começaram a tremer. Quando Grant havia retirado aquele dinheiro? Era o nosso fundo para o casamento. Eu havia economizado cada centavo durante 7 anos, trabalhando até tarde em Nova York. Ali também estavam todas as economias que meus pais haviam juntado ao longo de décadas dando aulas. Como ele pôde gastar tudo sem sequer me consultar? Meu rosto perdeu toda a cor, e minha voz tremia. Por favor, confirme o nome que está na escritura. O corretor pareceu ainda mais confuso. A senhora não é a senhorita Hart? Era exatamente a resposta que eu esperava. Mesmo assim, a raiva quase consumiu o pouco de racionalidade que ainda me restava. Olhei novamente para o celular. Minha mensagem para Grant ainda nem havia sido entregue. Meu dedo deslizou pela tela sem querer e abriu o Instagram justamente quando Vivian publicava uma nova foto. A legenda dizia: Desafio de escalada indoor. Eu conhecia aquele lugar. Grant havia fundado aquela academia de escalada com alguns dos nossos amigos. A mão de um homem que aparecia por acaso na foto era inconfundível. Era a mão de Grant. Aquilo destruiu o pouco de controle que eu ainda tinha. Peguei um táxi imediatamente e fui até a academia. Assim que abri a porta, a cena diante de mim foi como um soco no estômago. Grant segurava a corda de segurança de Vivian com toda a atenção. Vários amigos nossos estavam reunidos ao redor, torcendo pelos dois. Nunca imaginei que veria o Grant se esforçando tanto pela Vivian.
Quem disse que rivais não acabam casados? Grant e Vivian para sempre. Cada aplauso fazia meu coração afundar um pouco mais. Eu morria de medo de altura. Na última vez em que vim escalar com Grant, pedi inúmeras vezes que ele prestasse atenção e segurasse minha corda. Ele concordou sem hesitar. Não se preocupe. Eu nunca vou deixar você cair. Então subi confiante. No meio da parede, meu pé escorregou justamente quando o sistema de segurança apresentou uma falha. Mesmo vendo minha vida em risco, eu não entrei em pânico. Eu confiava em Grant. Só percebi que ele nem havia notado minha queda quando atingi o colchão de proteção, e senti como se todos os ossos do meu corpo tivessem se quebrado. Depois, ele alegou que o TDAH o fez perder a concentração durante o desespero. Eu acreditei. Passei os 6 meses seguintes entre cirurgias, fisioterapia e reabilitação. Agora, porém, eu via o quanto ele era capaz de manter a atenção quando Vivian estava presa à corda. Enquanto ela ainda escalava, corri em direção aos dois. Grant ficou visivelmente abalado. Natalie, como você descobriu que estávamos aqui? Respirei fundo e me obriguei a manter a calma. Cadê a mulher com quem você me traiu? Grant, você disse que tinha acabado com tudo. Foi divertido mentir para mim? Ele passou a mão na testa. O pânico era evidente em seus olhos. Natalie, calma. Você entendeu tudo errado. Os amigos ao redor se apressaram em defendê-lo. Natalie, o Grant só tem olhos para você. Como ele poderia te trair? Então ouvi os pensamentos deles também. Que mulher patética. Grant e Vivian sempre foram perfeitos um para o outro. Natalie é quem insistiu em se meter entre eles e acabou virando a outra. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. A raiva queimava dentro do meu peito. Grant, e o apartamento? Ele franziu a testa. Natalie, você descobriu alguma coisa? Eu poderia ter revelado toda a verdade diante de todos naquele instante. Mas queria ouvir a confissão sair da boca dele. O corretor me ligou. Se ele não tivesse contado que você pagou o apartamento à vista e colocou o nome de outra pessoa na escritura, pretendia continuar mentindo para mim para sempre? Grant relaxou discretamente. Logo depois, seus pensamentos voltaram a ecoar na minha mente. Ainda bem que ela não sabe de tudo. Se descobrisse a verdade, perderia completamente o controle, e Vivian ficaria arrasada. Mesmo naquele momento. A pessoa com quem ele realmente se importava continuava sendo Vivian. Fechei os olhos. Em seguida, peguei uma faca que estava próxima e caminhei em direção à corda de segurança de Vivian. Natalie Bennett, o que você pensa que está fazendo? Os olhos de Grant ficaram vermelhos, e as veias saltaram em seu pescoço. Olhei diretamente para ele. Você destruiu a minha mão por causa dela. Também gastou cada centavo das economias dos meus pais. Você não acha que ela deveria pagar por isso? Levantei a faca. Aproximei lentamente a lâmina da corda, centímetro por centímetro. Num instante, incontáveis pensamentos inundaram minha mente, quase me afogando. Natalie Bennett enlouqueceu. Ela realmente vai matar alguém bem aqui? Meu Deus, ela tentou matar a mulher que ele mais ama. Ela está condenada. O barulho fazia minha cabeça latejar. Eu estava prestes a erguer os olhos para ver a reação de Grant quando uma força violenta atingiu meu abdômen. Uma dor insuportável atravessou meu corpo. Meu estômago se contraiu, e quando olhei para cima novamente, vi Grant segurando a corda que prendia Vivian, completamente abalado. Natalie, se você não tivesse ido tão longe, não teria me obrigado a fazer isso. Eu tinha ido longe demais? Caí de bruços no chão enquanto meu abdômen se contraía repetidamente. Grant. Quando você me chutou, pensou por um segundo sequer na noite em que os agiotas estavam espancando você? Naquela época, eu estava grávida. Mas mesmo assim, me coloquei na frente de um golpe que poderia ter tirado a sua vida. Eu nem sabia que carregava nosso filho. Com as poucas forças que me restavam, comecei a rir. Grant, terminamos! Ele ficou visivelmente assustado. Antes que pudesse responder, um grito veio do alto da parede de escalada. Assustada, Vivian perdeu o equilíbrio e despencou até ser contida pela corda de segurança. Sangue começou a manchar o colchão abaixo. O rosto de Grant perdeu toda a cor. Ele a desceu o mais rápido possível e a envolveu nos braços. Seus pensamentos invadiram minha mente. Vivian, por favor, não feche os olhos. Eu não posso perder você. Lutando contra a dor, tentei me virar. No instante em que movi o corpo, algo na minha lombar estalou de forma assustadora. Uma dor lancinante atravessou cada centímetro do meu corpo. Eu gritei. Grant nem sequer olhou para mim. Ele levou Vivian embora. Depois disso, não consigo me lembrar de como voltei ao hospital. A única coisa que recordava eram os pensamentos de Vivian. Natalie, por que você sempre precisa atrapalhar a nossa vida? Você já ficou com o título de namorada oficial dele. Isso ainda não é suficiente? Eu não seria mais um problema. Dessa vez, iria embora de verdade. Deixaria que os dois ficassem juntos. Quando acordei, ouvi o médico dizendo a Grant que a lesão na minha lombar havia me deixado com uma incapacidade permanente. Minha carreira como advogada talvez tivesse chegado ao fim. A notícia caiu sobre mim como um raio. Fiquei completamente paralisada. Grant não conseguiu encarar meus olhos. Desculpa, Natalie. Eu não sabia que suas costas ainda não tinham cicatrizado. A culpa é minha. Me odeie se precisar. Olhei para ele sem conseguir acreditar. Depois da lesão que sofri 6 meses antes, Grant preparava sopa para mim todos os dias, e nunca esquecia os meus remédios. Nas noites de chuva, a dor era tão intensa que eu sentia vontade de morrer. Mesmo assim, ele chorava mais do que eu. Natalie, se precisar, pode morder meu braço. Mesmo depois do chute que ele me deu, uma parte de mim ainda queria acreditar que o amor dele era verdadeiro. Eu não quero mais ver você. Grant congelou.
Parecia querer dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Pouco antes de deixar o quarto, ouvi seus pensamentos. Na verdade, há 6 meses, eu deixei você cair de propósito. Ergui a cabeça bruscamente, e uma dor aguda percorreu minha lombar. Vivian estava grávida. Ela tinha medo de que você descobrisse e acabou fazendo um aborto. Eu culpava você pela morte do meu filho. Naquele dia eu só queria te punir. Nunca imaginei que as consequências seriam tão graves. Então ele foi embora. Observei suas costas desaparecerem pelo corredor, enquanto meu coração parecia ser despedaçado. Grant, você foi capaz de fazer tudo isso por um filho que teve com Vivian. Mas e o filho que tivemos juntos? E eu? Segurando as lágrimas, peguei o telefone. Alexandra Pierce, eu preciso da sua ajuda. Nos dias seguintes, parei de fazer escândalos por causa do caso de Grant. Também deixei de verificar o celular dele obsessivamente. Passei a agir de forma tranquila. Parei de causar problemas para qualquer pessoa. Então, no aniversário de Grant, Vivian apareceu com os olhos vermelhos. Vamos, Natalie. Se você não for, eu também não vou. Grant parecia impaciente, mas seus pensamentos revelavam outra coisa. Recuse logo, Natalie. Hoje vou pedir Vivian em casamento. Um pedido de casamento no próprio aniversário. Que romântico. Calmamente afastei a mão de Vivian. Vocês dois podem ir. Estou cansada. Grant claramente não esperava que eu aceitasse tão facilmente. Mesmo assim, fingiu irritação. Como se eu quisesse passar meu aniversário com uma idiota. Vivian soltou um riso de desdém. E você acha que eu quero? Como sempre, fui eu quem resolveu a situação entre os dois. Antes de sair, Grant se inclinou para beijar minha testa. Virei o rosto. A confusão apareceu imediatamente em seus olhos. Vivian está olhando. Ele acariciou meus cabelos com um sorriso resignado. Ainda tão tímida. Espere por mim, Natalie. Assim que eles saíram, levantei da cama. Peguei os papéis da alta hospitalar, que já havia preparado antecipadamente. Chamei um táxi para o aeroporto. Fiz o check-in, embarquei, e fui embora. Grant, eu nunca mais voltaria a incomodar você. Depois que a festa de aniversário terminou, Grant voltou ao hospital carregando um anel comprado no tamanho errado. Natalie, voltei. Trouxe um presente para você. Tenho certeza de que vai gostar. Ele bateu várias vezes na porta do quarto. Israel Reddit. Ninguém respondeu. O pânico começou a tomar conta dele. Quando se virou para chamar uma enfermeira, uma delas já caminhava pelo corredor. Ela abriu a porta. Grant sorriu enquanto tirava o anel do bolso. Mas no instante em que viu o quarto vazio, toda a cor desapareceu de seu rosto. Ele permaneceu imóvel na porta. Um medo inexplicável começou a crescer dentro dele. Era como se algo que sempre acreditou estar seguro estivesse escapando lentamente por entre seus dedos. Natalie! Chamou em voz baixa. Revistou o quarto inteiro, olhou o banheiro. Ela não estava em lugar nenhum. Achando que ela pudesse ter saído para caminhar, ele abordou uma enfermeira que passava. Com licença, você viu a paciente deste quarto? Ela machucou a lombar. Não poderia ter ido muito longe. A enfermeira olhou para dentro do quarto e balançou a cabeça. São apenas 7 da manhã, senhor. A maioria dos pacientes ainda nem acordou. Talvez ela tenha saído para dar uma volta. Grant descartou essa possibilidade imediatamente. Natalie jamais faria isso. Ela devia estar zangada com ele. Pegou o celular. Havia uma nova mensagem na conversa fixada no topo, salva como esposa. Ele abriu a conversa rapidamente. No instante em que leu as palavras na tela, seu corpo inteiro enrijeceu. Terminamos. Natalie queria deixá-lo? Por quê? Nesse momento, Vivian entrou no quarto. Ela olhou ao redor, preocupada. Onde está a Natalie? Grant ergueu o celular para que ela visse a mensagem. Vivian, o que você disse para a Natalie? Você contou a ela sobre nós. O sorriso de Vivian desapareceu imediatamente. Ela soltou uma risada irritada. Grant, Natalie é minha melhor amiga. Por que eu faria uma coisa dessas? As sobrancelhas dele se fecharam ainda mais. Se Vivian não havia contado a verdade, então por que Natalie tinha ido embora? Será que era apenas por causa do que ele havia feito com ela no dia anterior? Sempre que lembrava de tê-la chutado, um peso sufocante apertava seu peito. Até respirar se tornava difícil. Esquece. Vamos encontrar a Natalie. Grant, não vá embora. Ainda não terminamos de falar sobre o pedido de casamento na sua festa. O que você realmente quer? Você ama a mim? Ou ama a Natalie? Você disse que tinha preparado uma surpresa. Eu pensei que fosse me pedir em casamento. Mas aquele anel nem serviu. Diz a verdade. Aquele anel era para a Natalie? Ao ouvir essas palavras, a expressão de Grant escureceu. No dia anterior, depois de sair do hospital, ele havia levado Vivian ao local onde preparara cuidadosamente o pedido de casamento. Escolhera um pier às margens do rio Hudson e fizera a reserva um mês antes. Rosas brancas e azuis formavam um caminho até um iate atracado. Grant havia planejado cada detalhe. Queria provar sua sinceridade. Também tinha medo de que Vivian recusasse seu pedido. Por isso, ensaiara aquela declaração inúmeras vezes. Mas, quando retirou a venda dos olhos dela, Vivian não demonstrou felicidade. Nem tristeza. Apenas um sorriso forçado. Grant. Eu não disse que queria rosas cor-de-rosa no nosso casamento? Eu não disse que queria ser pedida em casamento no salão de baile do hotel? Olhe em volta. Isso parece o que eu sonhei? Grant ficou completamente imóvel. Enquanto observava todo o cenário que preparara com tanto cuidado, as palavras de Natalie surgiram de repente em sua memória. Ele havia confundido as duas mulheres.
Sem perceber, planejou o pedido de casamento de Vivian exatamente do jeito que Natalie sempre sonhou. Nada disso importa, Vivian. Tudo o que você precisa saber é que meu amor por você nunca vai mudar. Sua declaração sincera a tocou instantaneamente. Vivian esqueceu da confusão. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela não sabia se ria ou chorava. Então Grant tirou o anel. Por mais que tentasse, não escorregava para o dedo de Vivian. Vivian ficou rígida. Recusando-se a aceitar aquilo, Vivian pegou o anel e tentou colocá-lo no próprio dedo. Mas o anel nunca havia sido feito para ela. Como poderia servir? Depois de uma humilhação atrás da outra, Vivian finalmente perdeu o controle. Ela pegou as taças da torre de champanhe e, uma após a outra, lançou o conteúdo sobre Grant, enquanto chorava e gritava. Grant, se você não me ama, bastava dizer. Não é como se eu fosse implorar para ficar com você. O que você está tentando fazer esta noite? Me humilhar na frente de todo mundo? Se você ama a Natalie, então vá atrás dela. Parem de me arrastar para esse jogo ridículo de vocês dois. Grant era uma figura influente no mundo financeiro. Ser humilhado em público pela mulher que sempre chamou de arquirrival feriu seu orgulho e despertou sua fúria. Seu rosto escureceu de raiva. Ele segurou Vivian pelo braço e falou em voz baixa. Vamos conversar lá embaixo. Mas Vivian havia chegado ao limite. Ela afastou a mão dele com força. Em seguida, puxou um homem qualquer da multidão e o beijou diante de todos. Grant, escute bem. Se você não me quer, existem muitos outros homens que me querem. A mulher que ele acabara de pedir em casamento não apenas fez um escândalo diante de todos, como também beijou outro homem na frente dele. Cada atitude de Vivian naquela noite abalou Grant profundamente. Ele a encarava sem acreditar. Não conseguia conciliar aquela mulher descontrolada com a pessoa que imaginava conhecer. Mesmo quando Natalie descobriu seu caso com Vivian, ela jamais fez uma cena tão humilhante em público. Grant sempre acreditou que Vivian era madura e sabia se controlar. Agora percebia que ela era ainda mais impulsiva do que Natalie. Naquela noite, ele disse friamente. Vivian, de agora em diante, beije quem você quiser. Entre nós acabou. Em seguida, saiu correndo em direção ao hospital. Avançou por um sinal vermelho após o outro. Mas, a cada semáforo que atravessava, seus sentimentos pareciam se tornar mais claros. Naquela noite, Grant finalmente entendeu. Ele amava Natalie. Amava a jovem universitária de 19 anos que conheceu. E amava a mulher de 25 anos que ela havia se tornado. Do começo ao fim, Natalie sempre foi a única mulher que ele realmente amou. Tudo o que desejava era encontrá-la, ajoelhar-se diante dela e entregar o anel que havia sido feito sob medida para seu dedo. Então, com toda a sinceridade e todo o amor que carregava no coração, perguntaria: Natalie, você aceita se casar comigo? Mas a mulher que ele amava havia desaparecido. Grant respirou fundo e voltou para casa. Quando chegou, encontrou mais de uma dúzia de carregadores retirando caixas e móveis do apartamento. O que está acontecendo aqui? Ao ver os pertences de Natalie sendo levados, seus olhos se encheram de fúria. Sr. Mercer, uma mulher de meia-idade, vestindo um elegante terno branco, caminhou entre os carregadores. Grant a reconheceu imediatamente. Era Alexandra Pierce. Aos 25 anos, ela havia fundado um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Nova York. Existe algum problema? Sim e não. Alexandra abriu um leve sorriso. Talvez o senhor possa explicar por que utilizou $780 mil pertencentes à minha cliente para comprar um apartamento sem a autorização dela. A garganta de Grant secou. Como você sabe disso? Natalie é sua cliente? Alexandra lançou-lhe um olhar frio e não respondeu à pergunta. Onde está a Natalie? Ela ainda está ferida. Não pode ter ido muito longe. Senhor. Mercer, o relacionamento de vocês terminou. Para onde a senhorita Bennett decidiu ir, deixou de ser um assunto que diga respeito ao senhor. Como advogada dela, tomarei todas as medidas legais necessárias para recuperar cada centavo utilizado sem a autorização da minha cliente. Também buscaremos todas as reparações cabíveis pelos prejuízos financeiros e pelos danos emocionais causados pelos anos de engano e infidelidade. Enquanto ouvia aquelas palavras, Grant soltou uma risada incrédula. Você está dizendo que a Natalie realmente pretende me processar? Na mente dele, Natalie jamais faria isso. Mesmo indo embora, ela partiria sem exigir nada, apenas para que ninguém pudesse chamá-la de interesseira. Mas Alexandra, e todos aqueles carregadores retirando os pertences do apartamento, tornavam impossível continuar negando a realidade. Natalie realmente o havia deixado. Enquanto isso, eu estava internada em um hospital em Boston, com meus pais ao meu lado. Eles já estavam na cidade havia um mês. Os dois me olharam com preocupação. Natalie, como está a sua lombar? Ainda consegue sentir a sua mão? Pisquei, ainda atordoada, e movimentei o pulso. Uma dor aguda percorreu meus dedos. Quando tentei me mexer um pouco, percebi que a dor profunda que costumava sentir na lombar havia desaparecido. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu sorria. Mãe, pai, eu estou bem. Eu realmente estou melhor. Que bom. Graças a Deus, o Julian estava lá para cuidar de você. Depois de tudo o que aquele Grant Mercer fez você passar, nem quero imaginar o que poderia ter acontecido se ele não tivesse aparecido. Olhei para o homem parado a poucos metros de distância. Assenti levemente. Obrigada, Julian. Ele apenas me lançou um olhar, não disse uma palavra e foi embora. Mordi o lábio. Minha mãe soltou um suspiro. Não leve para o lado pessoal. Você precisava ter visto o estado em que chegou aqui. Você estava tão pálida que as mãos do Julian não paravam de tremer.
Ele também está magoado com você. Vocês cresceram juntos. Não existe problema que não possa ser resolvido com uma boa conversa. Minha mãe sempre acreditou que Julian e eu tínhamos deixado de nos falar por causa de alguma briga. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eu tinha 19 anos, havia acabado de entrar na faculdade. Julian tinha 22. Naquela época, a família dele enfrentava uma grave crise financeira. Foi também quando conheci Grant. Eu não fazia ideia do que Julian estava vivendo. Em vez de perceber seu sofrimento, passava horas contando para ele tudo sobre o meu namoro com Grant. Todos os dias. A cada história que eu contava, a expressão de Julian ficava um pouco mais sombria. Uma vez, enquanto eu descrevia toda feliz como Grant havia beijado minha bochecha, Julian me encurralou contra uma parede. Respirando com dificuldade, ele perguntou: Natalie, você gosta tanto assim dele? Você não precisa mais de mim? Na época, não entendi o que ele queria dizer. Achei apenas que ele estava com ciúmes da nossa amizade. Então sorri. Claro que preciso de você. Ele nunca poderia ocupar o seu lugar. Agora, lembrar daquela conversa só me dava dor de cabeça. Eu era jovem demais para perceber os sentimentos de Julian. Aos 19 anos, fiz uma promessa irresponsável, sem imaginar o quanto aquelas palavras significavam para ele. Não se preocupe. Se você nunca se casar, eu também nunca vou me casar. Agora, vendo-o se afastar, meu coração se enchia de emoções confusas. Quando minhas costas já estavam quase completamente recuperadas, fui procurá-lo. Julian Cole. Por que você está me evitando? A mão dele parou no meio do movimento, enquanto abria o recipiente de comida que havia trazido para mim. Mesmo assim, sua expressão permaneceu completamente indiferente. Não estou. Não está? Soltei uma risada incrédula. Nos últimos dias, ele trazia minhas refeições e ia embora antes que eu pudesse encontrá-lo. Também comprava tudo de que eu precisava e desaparecia logo em seguida. Era óbvio que estava esperando que eu desse o primeiro passo. Enquanto eu ainda tentava organizar meus pensamentos, uma voz ecoou dentro da minha cabeça. Ela está falando comigo? Por que ela está falando comigo? Ela ainda está brava comigo? Fiquei completamente paralisada. Pisquei várias vezes. Quando percebi que estava ouvindo os pensamentos de Julian, a curiosidade venceu. Julian, desculpa por tudo o que aconteceu entre nós. Ela está mesmo falando comigo? Ela acabou de me chamar de Julian? Será que ela bateu a cabeça? Ou será que eu estou com febre? Estendi a mão e toquei sua testa. Depois toquei a minha. Não. Você não está com febre. Julian me encarou como se tivesse visto um fantasma. Pigarriei, constrangida. Obrigada por tudo o que você fez por mim nesses últimos dias, Julian. Ele abaixou o olhar. Não foi nada. É só isso? Só um obrigado? Hesitei por um instante. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Agora sou uma advogada conhecida. Se algum dia precisar de ajuda na justiça, posso representá-lo. Julian continuou olhando para baixo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que tipo de resposta era aquela? Concentrei-me outra vez para ouvir seus pensamentos. No instante seguinte, senti meu rosto pegar fogo. Eu quero você. Você deixaria eu ficar ao seu lado? Eu. Levantei-me às pressas. Acho que estou um pouco cansada. Vou descansar. Julian me observou por um longo tempo. Dessa vez, porém, não consegui ouvir nenhum pensamento. Soltei um suspiro silencioso de alívio. Talvez fosse melhor que ele nunca descobrisse minha habilidade. Ouvir os pensamentos mais íntimos de alguém não parecia nem um pouco justo. Enquanto eu ainda tentava entender como eu e Julian deveríamos seguir dali em diante, Grant apareceu no hospital. E, ao lado dele, estava Vivian, a quem eu não via havia 3 meses. Eu não via nenhum dos dois havia 3 meses. Nenhum deles parecia estar bem. Depois que Alexandra recuperou todo o dinheiro que Grant havia tirado de mim, o vídeo do desastroso pedido de casamento para Vivian, na orla de Nova York, viralizou na internet. A reputação de Grant foi gravemente abalada, e ele acabou sendo demitido da própria empresa por causa do escândalo. Vivian também não teve um destino melhor. O homem que ela beijou diante de todos naquele vídeo era noivo. Quando a noiva viu as imagens, cancelou imediatamente o casamento e fez de tudo para que Vivian fosse excluída do mercado financeiro. Em menos de um mês, as carreiras e as redes de contatos que Grant e Vivian levaram anos para construir desapareceram. Levantei os olhos e observei os dois. Os olhos de Vivian estavam vermelhos. Natalie. Me desculpe. Havia motivos para tudo o que aconteceu entre Grant e eu. Grant apertou os punhos, visivelmente nervoso. Natalie, Vivian e eu só fizemos o que achávamos necessário naquele momento. Nunca houve nada entre nós. Sério. Os pensamentos deles contavam uma história completamente diferente. Vivian pensava. Que droga. Se não fosse pela Natalie, eu nunca teria sido colocada na lista negra do mercado financeiro. E se não fosse pelo Grant, eu nem teria vindo até aqui hoje. Mas basta eu chorar um pouco. Conhecendo a Natalie, ela vai acabar me perdoando. Ouvi dizer que ela está próxima de um homem muito influente. Mesmo que eu nunca mais consiga trabalhar no mercado financeiro, ela pode usar a influência dele para conseguir um cargo de assistente de algum executivo. Quem sabe eu consiga algo melhor. Grant, por sua vez, pensava. Natalie não mandou eu ir embora. Ela ainda sente alguma coisa por mim. Eu sabia que ela nunca conseguiria ser tão cruel. Durante aqueles 3 meses, eu havia reconstruído minha vida. Antes fui tola o bastante para permitir que a traição deles me destruísse. Eu me via apenas como uma vítima. Agora,
Vê-los representando aquele teatro enquanto seus verdadeiros pensamentos ecoavam na minha mente chegava a ser engraçado. Foi Julian quem me ensinou a enxergar tudo dessa maneira. Nos últimos dias, nossa relação se fortaleceu muito. Finalmente compreendi tudo o que ele havia sofrido durante aqueles anos. E ele também entendeu o mal-entendido que existia entre nós. Nenhum de nós falou sobre sentimentos. Não havia necessidade. O amor entre dois adultos já não era tão impulsivo nem tão desesperado quanto aos 19 anos. Ao ver a esperança estampada nos olhos de Grant, sorri. Grant. Vivian. Vocês continuam dizendo que nunca me traíram. Acham mesmo que eu não sei de toda a verdade? Enquanto eu me preocupava com vocês dois, vocês fingiam brigar. Dormiam juntos no apartamento onde nós moraríamos depois do casamento. E continuaram agindo como amantes mesmo depois de saberem dos meus ferimentos na mão e na lombar. Você dizia que me amava. Mas tudo em que conseguia pensar era em ir para a cama com ela. Eu nunca imaginei que vocês pudessem ser tão repugnantes. Nem tão bons em mentir. Cada palavra acertava exatamente onde mais doía. O rosto de Grant ficou completamente branco. Ele me olhava como se estivesse diante de uma estranha. Seus olhos estavam cheios de dor. Natalie, não faça isso. Eu sei que você não está falando sério. Naquele instante, Grant ouviu minha voz ecoar dentro da própria mente. Sério? Eu já deixei tudo muito claro. O que mais ele quer? Será que ele realmente acredita que eu ainda estou presa a ele? Que piada. Se ele diz que me ama tanto, por que simplesmente não desaparece da minha vida? Grant ficou imóvel. Era como se tivesse visto um fantasma. Seu corpo inteiro começou a tremer. Natalie. Franzi a testa. Por que ele continua repetindo o meu nome desse jeito? Ele falava exatamente no mesmo tom com a Vivian. Homens que fazem toda mulher se sentir especial são os piores de todos. Grant permaneceu completamente atordoado. Em seguida, balançou a cabeça e saiu cambaleando do quarto. Vivian não fazia ideia do que havia acontecido. Mesmo assim, continuou insistindo. Olhei para a porta. Julian estava parado ali, observando toda a cena. Julian. Chamei seu nome de propósito, com uma voz suave. Ele apenas assentiu. Entendi. No segundo seguinte, segurou Vivian pelo braço e a conduziu para fora do quarto. Ela caiu de joelhos no corredor e começou a chorar. Natalie. Você vai mesmo me abandonar? Somos amigas há tantos anos. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora. Natalie, você não pode ser tão cruel. Então, ela finalmente entendeu o valor da nossa amizade. Se sempre soube disso, por que escolheu se envolver com o meu noivo? Nos dias seguintes, Grant e Vivian continuaram aparecendo no hospital. Julian nos colocava para fora todas as vezes. Até que certo dia, eles simplesmente desapareceram. Só voltei a ouvir falar deles 50 anos depois. Julian e eu passamos praticamente toda a nossa vida juntos. Durante uma viagem à Austrália, encontramos duas pessoas vivendo nas ruas. Quando olhei com mais atenção, reconheci os dois. Eram Grant e Vivian. Grant havia perdido a visão de um dos olhos. Vivian mancava ao caminhar. Os dois se odiavam. Mal conseguiam permanecer no mesmo lugar sem discutir. Vivian bateu em Grant com um velho salto alto completamente gasto. Como ele já não conseguia enxergar direito, apenas protegeu a cabeça com os braços, sem sequer reagir. Virei-me para Julian e sorri. Olha só. A história dos rivais que viraram amantes terminou exatamente do jeito que começou. Julian passou o braço pelos meus ombros e soltou uma risada discreta. Rivais devem continuar sendo rivais. Eles nunca nasceram para ficar juntos. Fim, que Deus te abençoe.